Eu gelei na porta do banheiro, sem conseguir acreditar no que via. Meu filho, meu João, estava ajoelhado no chão de azulejos na frente de um vaso sanitário, um pano nas mãos. Pairando sobre ele estava Estevão Drummond, seu sogro e o dono de toda aquela maldita empresa. Bem-vindos às histórias da Beth. Eu compartilho novas histórias de vida aqui todos os dias, e ficaria muito grata se você se inscrevesse e curtisse meu vídeo. Agora, vamos voltar para a minha história. Tenho certeza de que você vai adorar se continuar ouvindo até o final. Estevão ria alto, sua voz ecoando pelas paredes de azulejo. Ele gritou, dirigindo-se a alguém atrás dele, que ali estava o seu menino inteligente com o diploma de honra ao mérito. Com 30 anos, formado na faculdade, e tudo para o que ele servia era para aquilo. Ele mandou Tainá olhar, dizendo que o marido dela havia encontrado sua verdadeira vocação. Eu vi Tainá, a esposa de João, aparecer na porta. Ela não correu para defender o marido. Ela sorriu. Ela apenas ficou lá sorrindo, observando seu próprio pai humilhar o homem com quem ela havia prometido estar, na alegria e na tristeza. João olhou para cima e me viu. A vergonha em seus olhos me fez querer me enfiar num buraco no chão. E então ele chorou. Meu filho adulto e forte chorou como um garotinho. Mãe foi tudo o que ele conseguiu sussurrar. Eu me virei e fui embora. Não porque não me importasse, mas porque se eu tivesse ficado por mais um segundo, não sei o que teria feito com Estevão Drummond. Mas eu sabia de uma coisa com certeza. Aquele homem pagaria por cada lágrima que meu filho chorou, por cada segundo de humilhação. Ele pagaria tão caro que se arrependeria do dia em que decidiu quebrar meu jão. Meu nome é Alice Johnson, e esta é a minha história de como desmontei a vida de um homem que ousou tocar na coisa mais preciosa que eu tenho. E saiba disto, no final desta história, você descobrirá o preço que o fiz pagar. Um preço que transformou um empresário rico e poderoso em um Zé-Ninguém. Mas primeiro, vamos começar do início para entender por que fui a tais extremos. Temos que voltar muitos anos. Eu tinha 28 anos na época e tinha acabado de dar à luz o João. Parecia que minha vida estava finalmente se ajeitando. Eu tinha um marido, um filho pequeno e um pequeno apartamento na periferia da cidade. Nada chique, mas era nosso. Eu estava feliz. Então, uma manhã, acordei e encontrei um bilhete na mesa da cozinha. Apenas algumas linhas escritas com uma mão trêmula. Sinto muito. Não consigo fazer isso. Não me procure. Era só isso. Nenhuma explicação, nenhuma razão, apenas um bilhete e um apartamento vazio. O homem em quem confiei, o pai do meu filho, simplesmente desapareceu. Ele me deixou sozinha com um bebê de 3 meses. Nos primeiros dias fiquei em choque. Eu não entendia o que estava acontecendo ou como aquilo era possível. Mas então, a ficha caiu. Eu não tinha mais ninguém em quem confiar a não ser eu mesma. E eu tinha um filho que precisava ser alimentado, vestido e criado. Assumi 3 empregos simultaneamente. De manhã, eu trabalhava como caixa em um supermercado. Durante o dia, era faxineira em um prédio comercial. À noite, fazia bicos lavando as escadarias de prédios de apartamentos. Sim, é isso mesmo. Eu esfregava o chão dos outros para que meu filho pudesse ter um jantar quente. Eu dormia cerca de 4 horas por noite e não conseguia me lembrar da última vez que comprei algo novo para mim. Todo o dinheiro ia para o João. Lembro-me de prepará-lo para a pré-escola. Eu queria que ele tivesse tudo o que as outras crianças tinham. Roupas novas, uma mochila nova, material escolar bonito. Economizei por 6 meses, negando a mim mesma até o básico. Mas quando ele começou a escola naquele primeiro dia, ele estava tão bonito quanto os outros. Aquela foi a minha pequena celebração, meu dia pessoal de vitória. João cresceu e se tornou um menino inteligente. Ele se saía bem na escola, nunca tirava notas ruins e sempre me ajudava em casa. Ele via como eu estava exausta e tentava não criar problemas extras. Às vezes eu pegava seu olhar, tão sério, tão maduro para a sua idade, e eu sabia que ele entendia tudo.
Ele entendia que não tínhamos dinheiro para os brinquedos que seus colegas tinham, que eu chegava em casa completamente esgotada e que estávamos sozinhos neste mundo. Mas ele nunca reclamou. Em vez disso, ele me prometeu que iria estudar muito, entrar na faculdade, encontrar um bom emprego e que eu nunca mais precisaria ficar tão cansada. E sabe de uma coisa? Ele cumpriu sua promessa. João se formou no ensino médio com as melhores notas e conseguiu uma bolsa integral na faculdade. 5 anos depois, ele obteve seu diploma com distinção. Chorei na formatura dele de felicidade, de orgulho, de alívio. Todos aqueles anos de luta, todas aquelas noites sem dormir e empregos exaustivos, tudo valeu a pena. Meu filho havia se tornado um homem instruído. Ele alcançou o que eu não pude pagar para mim mesma. E eu acreditava que agora ele teria uma vida diferente, uma vida de dignidade. Logo após a formatura, João encontrou um emprego imediatamente. A Logística Rápida Laida. Não era a empresa de maior prestígio, mas era um ponto de partida decente para sua carreira. O salário era modesto, cerca de 4.000 reais por mês. Mas João estava radiante. Ele me ligou na mesma noite em que assinou o contrato. Sua voz transbordava de orgulho enquanto me contava que foi contratado, com carteira assinada, salário fixo e todos os benefícios. Ele começaria amanhã. Eu ouvia, sentindo um calor se espalhar por mim. Meu filho, um graduado com emprego, com futuro. Eu o parabenizei, muito feliz por ele. Ele me disse que ia me ajudar agora, que enviaria dinheiro todos os meses para que eu pudesse finalmente descansar. Eu disse que ele não precisava, mas ele respondeu firmemente que sim, ele precisava, que eu trabalhei a vida inteira por ele, e agora era a vez dele. E ele realmente ajudou. Ele transferia 800 reais todos os meses, mesmo que eu soubesse que não era fácil para ele. Ele alugou um pequeno apartamento perto do trabalho para economizar nos custos de transporte. Comia de forma simples, mas sempre me enviava dinheiro. Graças à sua ajuda, consegui largar um dos meus empregos. Mantive apenas o do supermercado e a limpeza do escritório. 2 turnos em vez de 3. Pela primeira vez em 30 anos, eu tinha noites livres. Podia chegar em casa às 20 horas em vez das 22 horas. Podia assistir televisão, deitar no sofá, apenas ser uma pessoa, não um burro de carga. João vinha me ver uma vez por semana. Jantávamos juntos. Ele falava sobre o trabalho, seus colegas e como estava aprendendo a dominar rotas e logística. Ele falava de seus planos de construir uma carreira, de avançar para gerente, depois para chefe de departamento. Ele dizia que não queria ficar em uma posição de baixo nível para sempre, que queria algo mais. Eu acariciava sua cabeça como quando ele era criança, e dizia que ele conseguiria tudo, que ele era inteligente e capaz, apenas para ter paciência, pois tudo acontece quando deveria. 6 meses se passaram. João se estabeleceu em seu emprego e conseguiu um pequeno aumento. A vida estava entrando em uma rotina pacífica. Eu pensei que o pior já havia passado, que as coisas só iriam melhorar, que meu filho poderia construir pacificamente sua vida, carreira e futuro. Como eu estava errada. Uma noite, era em outubro. João me ligou. Imediatamente ouvi uma mudança em sua voz. Uma certa excitação, uma alegria especial. Ele perguntou se eu estava sentada e, quando confirmei, contou que conheceu uma garota. Meu coração deu um pulo. Claro, eu sempre sonhei que João tivesse uma família, mas por alguma razão, naquele exato momento, senti uma ansiedade inexplicável e profunda. Tentei soar alegre e pedi para ele me contar sobre ela. O nome dela era Tainá. Eles se conheceram em uma reunião de negócios. Ela foi ao escritório dele a trabalho. Ele disse que ela era incrível, linda, inteligente, educada, que não esperava que uma garota como ela sequer olhasse para ele. Essa frase imediatamente me deixou em alerta. Não esperava que ela olhasse para ele. Por quê? Meu filho era uma pessoa maravilhosa, inteligente, gentil, decente. Qualquer mulher deveria ficar feliz por estar com ele.
Eu disse que ele era um ótimo homem e que se ela viu isso, então era uma garota esperta. Ele continuou, dizendo que queria que eu a conhecesse e sugeriu que nos encontrássemos todos neste sábado em uma cafeteria. Claro, eu disse que ficaria feliz em conhecê-la. Quando desliguei, fiquei sentada em silêncio por um longo tempo. Por alguma razão, eu não sentia a felicidade que uma mãe deveria sentir ao ouvir sobre a namorada do filho. Era outra coisa, um pressentimento, um mau pressentimento. Mas afastei esses pensamentos. Provavelmente eu estava com medo de que João saísse da minha vida, começasse sua própria família e eu ficasse sozinha. Apenas possessividade maternal normal. Nada mais. O sábado chegou rápido, e com ele o encontro que mudou tudo. Cheguei um pouco mais cedo, nervosa, como antes de uma prova. Arrumei meu cabelo e olhei meu reflexo no espelho. Minha única blusa decente estava lavada e passada. Eu queria parecer respeitável para que minha futura nora não pensasse que João vinha de uma família desfavorecida. Eles entraram juntos. João estava radiante de felicidade, segurando a mão dela. E Tainá? Tainá era linda. Muito linda. Cabelos longos e escuros, maquiagem perfeita, um vestido caro, uma bolsa de grife elegante. Ela parecia uma modelo de revista. Senti instantaneamente a diferença entre nós. João nos apresentou. Mãe, esta é Tainá. Tainá, esta é minha mãe, Alice Johnson. Tainá estendeu a mão e notei suas unhas perfeitamente cuidadas e bem feitas. Minhas mãos, endurecidas pelo trabalho com unhas curtas e quebradas, pareciam as de uma velha ao lado das dela. Senti-me constrangida, mas sorri e apertei sua mão. Tainá disse que era um prazer me conhecer, Sra. Johnson. Sua voz era educada, mas fria. O sorriso não chegava aos seus olhos. Ela me avaliou da cabeça aos pés, e eu vi algo naquele olhar que não gostei imediatamente, um desprezo leve, quase imperceptível, mas eu o peguei. Sentamo-nos a uma mesa. João pediu café e sobremesas, contando a história de como eles se conheceram em uma reunião de negócios e como ele sentiu uma atração instantânea por ela. Tainá ficou em silêncio na maior parte do tempo, ocasionalmente assentindo, mas raramente entrando na conversa. Tentei iniciar uma discussão perguntando sobre seu trabalho e hobbies. Ela respondeu secamente que trabalhava com marketing na empresa de seu pai, que eles faziam manufatura industrial. Eu disse que era interessante e perguntei o que exatamente a empresa de seu pai fazia. Tainá deu de ombros como se minha pergunta fosse muito primitiva para merecer uma resposta detalhada. Grupo Industrial Drummond. Ela disse que produziam componentes para a indústria da construção e que eram uma das maiores empresas da região. Ela falou sobre isso com tanto orgulho, tanta superioridade, que me deixou desconfortável. Eu vi como ela olhava para nossa modesta cafeteria, minhas roupas simples e para João, que estava se esforçando tanto para impressioná-la. E eu entendi que essa garota estava acostumada ao luxo. Ela cresceu com riqueza e conforto, e João e eu éramos pessoas de um mundo diferente para ela. Após o encontro, João me acompanhou até o ponto de ônibus. Ele perguntou se eu gostei de Tainá. Eu queria ser honesta. Queria dizer a ele que sentia que algo estava errado, mas ele estava me olhando com tanta esperança, tanta felicidade nos olhos que não consegui. Apenas o abracei e disse que o importante era que ela o amasse, que nada mais importava. Mas as dúvidas permaneceram em meu coração, e elas só aumentaram a cada encontro subsequente. 3 meses depois, João pediu Tainá em casamento. Ela aceitou, e os preparativos para o casamento começaram. João estava nas nuvens, me contando por telefone sobre seus planos para a vida futura, enquanto eu ouvia em silêncio, tentando ficar feliz por ele. Mas a ansiedade crescia dentro de mim. Eles decidiram realizar o casamento na casa dos pais de Tainá. João tentou sugerir uma opção mais modesta, um restaurante, um pequeno salão de festas. Mas Tainá insistiu que celebrariam na casa de seus pais, que eles tinham uma mansão no interior e organizariam tudo lá. João concordou. Ele sempre concordava com ela. O dia do casamento chegou.
Eu usei meu melhor vestido, que comprei especialmente para a ocasião. Gastei o salário de 2 meses nele, mas queria parecer respeitável para que João não se envergonhasse de sua mãe. A casa dos Drummond era uma verdadeira mansão. Terrenos enormes, uma cerca alta, segurança nos portões. Entrei e parei abruptamente. Pisos de mármore, lustres de cristal, escadarias grandiosas, pinturas nas paredes. As pessoas que moravam ali nunca precisaram contar cada centavo. Nunca precisaram trabalhar em 3 empregos apenas para alimentar sua família. Os convidados se reuniram no salão principal. Todos estavam bem vestidos. Todos eram autoconfiantes. Eu me senti uma estranha. Fiquei perto da parede, sem saber com quem falar, com medo de dizer a coisa errada. Então um homem se aproximou de mim, alto, de ombros largos, em um terno caro. Ele me olhou de cima a baixo. Seu olhar continha o mesmo desprezo que eu vira no de Tainá. Ele disse sem perguntar, mas afirmando como se eu estivesse abaixo dele em status, que eu devia ser a mãe do noivo. Eu respondi que sim, que era Alice Johnson. Ele não ofereceu a mão em cumprimento, apenas assentiu. Apresentou-se como Estevão Drummond, o pai da noiva, e disse esperar que meu filho entendesse a honra que lhe estava sendo concedida ao ser aceito na família deles. Senti algo se contrair dentro de mim. Que honra! Meu filho era educado, decente e trabalhador. Ele não era inferior a eles de forma alguma, mas permanecia em silêncio. Hoje era o dia do casamento de João, e eu não queria estragar sua celebração. Eu disse em voz baixa que meu filho era digno da filha dele. Estevão zombou, dizendo que veríamos, que Tainá estava acostumada a um certo estilo de vida e que ele esperava que meu João pudesse provê-lo. Embora, a julgar por onde ele trabalhava, ele deixou a frase no ar de forma significativa. Este homem estava humilhando meu filho sem sequer conhecê-lo. Ele o julgou por seu salário, sua posição, sua falta de riqueza. Eu queria bater nele, mas me controlei, me virei e fui embora para evitar dizer demais. O casamento foi luxuoso e caro. João e Tainá pareciam felizes, mas eu não conseguia me livrar da sensação pesada durante toda a noite. Vi Estevão Drummond conversando com seus convidados, rindo, bebendo vinho caro, discutindo seus negócios. Vi como eles olhavam para João como um estranho que havia tropeçado acidentalmente em seu círculo. E então ouvi uma conversa. Estevão estava com um homem no terraço, fumando. Passei por ali e, sem querer, ouvi suas palavras. O homem perguntou se Estevão havia casado a filha. Estevão respondeu que Tainá se apaixonou, que não havia o que fazer. Sinceramente, o noivo não era exatamente de alto calibre. Trabalhava em alguma empresinha por uma mixaria. Mas não importava, eles o ensinariam. Talvez ele se tornasse algo se fosse manuseado corretamente. Eles riram, e eu entendi. Para Estevão Drummond, meu filho era um projeto. Uma pessoa a ser treinada, corrigida e tornada útil. Pela primeira vez em muitos anos, senti um medo verdadeiro. Medo por João. O casamento acabou. A lua de mel terminou, e a vida de casado comum começou. João continuou a trabalhar na logística rápida, e Tainá trabalhava na empresa de seu pai. Os recém-casados alugaram um apartamento de 2 quartos em um bom bairro. João me disse que eles pagavam cerca de $2, 500 por mês por ele, o que era um grande peso em seu orçamento. Nos primeiros meses, mal vi meu filho. Ele estava ocupado com o trabalho, montando a casa e com sua esposa. Ele ligava raramente, de forma breve, dizendo que tudo estava bem e que eu não precisava me preocupar. Mas eu me preocupava de qualquer maneira. O coração de uma mãe sentia que algo estava errado. Um dia, não aguentei mais e fui visitá-los. Comprei um bolo e algumas frutas. Queria animar o jovem casal. Toquei a campainha. João abriu a porta e eu me assustei. Em 2 meses, ele havia mudado. Estava mais magro, com olheiras sob os olhos e um tipo de cansaço no olhar. Perguntei se ele estava doente e pressionei minha palma em sua testa. Ele disse que não, que era apenas muito trabalho.
e ofereceu um sorriso fraco, me convidando para entrar e dizendo que Tainá ficaria feliz em me ver. Mas Tainá não parecia feliz. Ela estava sentada no sofá com o celular na mão e nem se levantou para me cumprimentar. Ela disse um "Olá, Sra. Johnson", sem desviar o olhar da tela. Eu a cumprimentei e disse que trouxe um bolo, pensando que poderíamos tomar um chá juntos. Ela agradeceu, mas disse que estava de dieta e mandou João colocar na geladeira. João silenciosamente pegou o bolo e o levou para a cozinha. Sentei-me em uma poltrona e olhei ao redor do apartamento. Tudo era caro, elegante, mas de alguma forma frio. Como se as pessoas não morassem ali, elas apenas ficassem. Perguntei como eles estavam se adaptando, tentando iniciar uma conversa. Tainá finalmente largou o celular e disse que estava tudo bem. O apartamento era bom, o bairro conveniente. Embora, claro, ela desejasse que fosse maior, mas que eles não podiam pagar mais com o salário de João. Havia algo desagradável em sua voz, uma acusação, insatisfação. Eu defendi meu filho, dizendo que João ganhava bem para a idade dele e que ele tinha todo um futuro pela frente. Ela respondeu que ele tinha 30 anos, Sra. Johnson, que isso não era um futuro inteiro pela frente, que os amigos dela da faculdade já eram chefes de departamento, alguns tinham começado seus próprios negócios, e ele ainda estava transportando algum tipo de carga. João saiu da cozinha. Vi sua bochecha tremer. Ele tinha ouvido as palavras. Ele disse em voz baixa que eles concordaram em discutir isso em particular, não na frente da mãe dele. Ela deu de ombros, dizendo que qual era o problema, que estava dizendo a verdade. Que o pai dela lhe ofereceu um emprego na empresa dele, mas ele estava exibindo seu orgulho. João sentou-se ao meu lado, as mãos tremendo, e disse que queria conquistar seu lugar por si mesmo, que não queria ser dependente de ninguém. Tainá pulou do sofá, perguntando se era dependência, que isso se chamava usar oportunidades e que todo mundo fazia isso. Mas não. Ele era orgulhoso demais. Que eles passariam a vida inteira morando em um apartamento alugado, economizando em tudo só porque ele tinha princípios. Observei a cena, sentindo tudo se contrair por dentro. Era isso. Era por isso que João parecia tão esgotado. Essa mulher o estava pressionando dia após dia, semana após semana, acusando-o de não ganhar o suficiente, de não ser bem-sucedido o suficiente, de não ser bom o suficiente para ela. Tentei intervir, dizendo que João trabalhava honestamente e que estava construindo sua carreira por conta própria, o que merecia respeito. Ela me olhou como se eu fosse um inseto. Disse que, com todo o respeito, Sra. Johnson, eu trabalhei por uma mixaria a vida inteira e não entendia como os grandes negócios funcionavam. Que conexões eram tudo, e se você tem a chance de entrar em uma grande empresa através da família, você deve usá-la. João levantou a voz, dizendo a Tainá para não falar com a mãe dele daquele jeito. Ela cruzou os braços e disse que estava falando o que pensava. Que se ele quisesse que eles tivessem uma vida normal, filhos no futuro, um carro decente, uma casa própria, ele teria que engolir seu orgulho e aceitar a oferta do pai dela. Eu me levantei, dizendo que precisava ir. João tentou me segurar, pedindo para eu esperar. Eu disse que não, que eles tinham coisas para resolver e que eu não queria interferir. Eu saí. E no caminho para casa, chorei no ônibus. Este casamento foi um erro. Eu via claramente agora. Tainá não amava João. Ela amava a ideia de um marido bem-sucedido, dinheiro, status. E meu filho era apenas uma ferramenta para ela alcançar isso. Depois daquela visita, João começou a me ligar com mais frequência. Geralmente, tarde da noite, quando Tainá não estava em casa. Ele reclamava que não aguentava a pressão constante. Ele me disse que não sabia o que fazer, que era a mesma coisa todos os dias. Ela o chamava de fracassado. Dizia que todas as suas amigas se casaram com homens de sucesso e ela ficou com um cara de logística quebrado. Que ele tentava, trabalhava, mas não era o suficiente. Eu perguntei diretamente a ele se ele a amava. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse que não sabia, que amava a garota que conheceu há 6 meses,
mas que agora ele nem a reconhecia. Que ela mudou, ou talvez ele simplesmente não tenha visto a verdadeira Tainá antes. Eu sugeri que talvez ele devesse pensar sobre. Mas ele me interrompeu. Disse que fez um voto, que eles eram marido e mulher, que ele tinha que tentar salvar o casamento, que talvez se ele realmente concordasse em trabalhar para o sogro, as coisas melhorariam, que talvez ela estivesse certa e ele fosse apenas teimoso demais. Eu o aconselhei a não fazer isso por ela, a fazer apenas o que ele acreditava ser certo. A voz dele tremeu quando disse que nem sabia mais o que era certo, que ele tinha 30 anos, que deveria sustentar sua família. E se tivesse que engolir seu orgulho para fazer isso, talvez fosse o que ele tivesse que fazer. Nos despedimos. Fui para a cama, mas não consegui dormir. A noite toda me revirei, pensando no que estava acontecendo com meu filho. Tainá o estava quebrando. Lenta, mas seguramente, ela o estava transformando em um homem que duvidava de si mesmo, de suas habilidades, de seu valor. E eu sabia que se ele fosse trabalhar para Estevão Drummond, só pioraria. Aquele homem não daria a João um emprego normal. Ele estava planejando algo ruim, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Eu só podia esperar e torcer para que meu filho tomasse a decisão certa. 2 semanas depois, João ligou novamente. Ele havia decidido. Ia falar com o senhor Drummond e pedir para ser admitido na empresa. Se era a única maneira de manter a paz, ele concordava. Um calafrio percorreu meu corpo. Pedi para ele pensar mais uma vez. Ele disse que já tinha pensado, que iria ao escritório dele amanhã, que Tainá estava feliz e disse que ele finalmente estava amadurecendo. Ouvi tanto cansaço, tanta submissão em sua voz que quis gritar, mas fiquei em silêncio. Meu filho era um homem adulto. A escolha era dele. Eu tinha que respeitá-la, mesmo que estivesse apavorada por ele. João marcou uma reunião com Estevão Drummond para o dia seguinte. Ele se preparou como para uma prova, revisando informações sobre a empresa, planejando o que dizer e como se apresentar. Tainá estava extasiada. Até cozinhou o jantar para ele naquela noite, algo que não fazia há meses. Ela disse, servindo-lhe macarrão, que era simples assim. Uma conversa com o pai dela e a vida deles mudaria. Que ele se juntaria a uma grande corporação, começaria sua carreira e eles poderiam conseguir um apartamento maior. João assentiu, mas eu sabia que ele tinha dúvidas em seu coração. Ele me ligou tarde da noite. Disse que estava com medo. Medo de não dar conta, de decepcioná-lo, de que o Sr. Drummond olhasse para ele e dissesse que ele não era bom o suficiente, que ele nunca trabalhou para uma empresa tão grande que não tinha experiência em manufatura. Eu disse que ele era inteligente, educado, com um diploma com distinção, que aprendia rápido e que daria conta. Ele suspirou, dizendo que esperava que sim, que era sua última chance, que se isso não desse certo com Tainá, ele não sabia o que aconteceria. A reunião aconteceu no escritório do Grupo Industrial Drummond. João chegou em seu melhor terno com uma pasta de documentos, seu currículo, diploma e recomendações. A secretária o levou ao enorme escritório de Estevão. Estevão estava sentado atrás de uma enorme mesa de madeira escura em uma cadeira de couro, como um rei em seu trono. Ele olhou para João e sorriu com desdém. Em vez de um cumprimento, perguntou se o genro finalmente estava maduro. João o cumprimentou e ofereceu a mão. Estevão a apertou fracamente, quase com relutância, e mandou que ele se sentasse. Disse que Tainá havia lhe contado que ele queria trabalhar na empresa. João confirmou, dizendo que estava pronto para aplicar seus conhecimentos e habilidades, pronto para aprender e crescer. Estevão o interrompeu, acenando com a mão para que parasse com os discursos ensaiados. Disse que o contrataria, não porque ele fosse tão talentoso, mas porque era o marido de sua filha, e ele não queria ouvir as lamúrias dela sobre como seu marido era pobre. João cerrou os punhos sob a mesa, mas permaneceu em silêncio. Ele perguntou qual posição estava disponível. Estevão respondeu que era assistente de gerente de logística,
com salário de 8.000 reais, carteira assinada, mais bônus se ele tivesse um bom desempenho. Início na segunda-feira. 8.000 reais. Isso era 4.000 reais a mais do que na logística rápida. João ficou aliviado. Talvez não fosse tão ruim, afinal. Talvez Estevão estivesse realmente lhe dando uma chance. Ele agradeceu e prometeu não decepcioná-lo. Estevão recostou-se na cadeira e disse que veríamos, que ele tinha padrões elevados e não tolerava erros ou preguiça, que João trabalharia como ele mandasse. Ele perguntou se estava entendido e o dispensou, dizendo para estar lá às 9h de segunda-feira com seus documentos. João saiu do escritório eufórico. Ele imediatamente ligou para Tainá, dizendo que deu certo, que ele o contratou por 8.000 reais. Tainá gritou de alegria. Disse que sabia que o pai dela o ajudaria, que era o começo de uma nova vida. Ele veio me ver naquela noite. Eu não o via tão feliz há muito tempo. Seus olhos brilhavam e ele sorria. Ele me disse que tudo ficaria bem, que ele sentia isso, que o Sr. Drummond lhe deu uma oportunidade e ele provaria que a merecia, que trabalharia tanto que ele se arrependeria de não tê-lo contratado antes. Olhei para ele e tentei ficar feliz, mas algo dentro de mim me avisou que era uma armadilha, que Estevão Drummond não era o tipo de pessoa que simplesmente ajuda, que ele estava planejando algo ruim. Perguntei a João o que exatamente ele faria. Quais eram as responsabilidades? Ele disse que era assistente de gerente de logística, que ajudaria na organização de suprimentos, papelada, controle de qualidade, basicamente o que ele fazia antes, mas em uma empresa maior. Perguntei se ele não disse nada estranho. João respondeu que não, que tudo foi normal. Apenas uma entrevista regular. Que ele era apenas um pouco duro, direto, mas que isso era normal para um empresário de seu nível. Não discuti. Talvez eu estivesse sendo excessivamente desconfiada. Talvez Estevão tivesse decidido dar uma chance ao genro pelo bem da filha. Talvez tudo ficasse bem. O fim de semana passou voando. João se preparou para o primeiro dia de trabalho, relendo informações da empresa, estudando a estrutura e memorizando os nomes dos funcionários-chave. Tainá foi afetuosa com ele, como nos primeiros dias de seu relacionamento. Tudo parecia bem. No domingo à noite, João me ligou uma última vez antes de começar a trabalhar. Disse que era o grande dia amanhã, que estava nervoso, mas de um jeito bom, como antes de uma corrida. Eu disse que estava orgulhosa dele, que ele estava indo muito bem e que daria conta de tudo. Ele me agradeceu e disse que me amava. Eu também disse que o amava. Nos despedimos. E eu sentei em meu apartamento vazio e rezei. Rezei para que tudo ficasse bem, que meu filho não sofresse, que meus pressentimentos estivessem errados. Mas na segunda-feira de manhã, tudo desmoronou. Às 10h da manhã, João me ligou. Ele estava soluçando. Meu filho de 30 anos estava chorando ao telefone com tanta força que não conseguia falar. Perguntei o que aconteceu, onde ele estava. Ele me implorou para ir, que estava no escritório, que estava com muita vergonha. Eu disse que estava a caminho, para ele aguentar firme. Larguei tudo e corri para lá. No caminho para o escritório do Grupo Industrial Drummond, meu coração martelava como louco. O que aconteceu? O que aquele canalha do Estevão fez com meu filho? Entrei correndo no prédio e subi para o andar certo. A secretária tentou me parar, mas eu a empurrei. Eu estava procurando por João, chamando seu nome, e então ouvi uma risada. A risada alta e doentia de Estevão Drummond. Segui o som, abri a porta marcada como banheiro e congelei. O que vi ficará comigo para sempre. Meu filho inteligente, educado e digno, estava ajoelhado na frente de um vaso sanitário, um pano nas mãos. As mangas de sua camisa estavam arregaçadas e havia manchas de sujeira em seu rosto. Seu terno novo, que ele usara com tanto orgulho naquela manhã, estava respingado de água com sabão. Ao lado dele, Estevão Drummond estava de braços cruzados, rindo alto, com nojo, com prazer. Ele gritava para João ir mais rápido, apontando uma mancha que ele havia perdido, perguntando se ele tinha problemas de visão.
Atrás de Estevão estavam dois homens de ternos caros, claramente seus parceiros de negócios. Eles também estavam rindo, trocando olhares, assistindo ao espetáculo. Um deles, um homem de cabelos grisalhos na casa dos 60, perguntou a Estevão se ele realmente o contratou para aquele trabalho. Estevão virou-se para ele e perguntou por que não. Ele sempre dizia que era preciso começar por baixo, deixá-lo conhecer a empresa por dentro. Literalmente, por dentro, que os banheiros eram a base de qualquer negócio. Eles caíram na gargalhada, e João continuou esfregando o vaso. Eu podia ver seus ombros tremendo. Ele estava chorando. Meu filho adulto e forte estava chorando, ajoelhado em um banheiro sujo na frente daqueles homens. A voz de João era quase um sussurro quando ele disse que o Sr. Drummond havia prometido, que ele pensou que seria um gerente assistente. Estevão inclinou-se para ele e disse que ele era um assistente. Um assistente de limpeza. Ou ele pensou que lhe daria uma boa posição assim de graça? Quem ele era? Ninguém. Um cara de logística de uma firma de terceira categoria. Sem contatos, sem dinheiro, nada. A única coisa que ele tinha era a filha dele que tolamente se casou com ele. Uma voz que senti gelar tudo dentro de mim disse que o pai estava certo. Tainá apareceu na porta. Ela estava encostada no batente da porta e sorrindo. Apenas parada ali sorrindo, assistindo seu marido ser humilhado. João olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas e esperança, implorando para ela dizer que aquilo estava errado. Errado? Ela se aproximou. E o que era certo? Viver com um salário de miséria a vida inteira. Ela disse que o pai estava o ensinando. Se ele queria trabalhar em uma empresa séria, tinha que começar bem de baixo. Precisava entender como cada pequena coisa funcionava, até mesmo os banheiros. Mas ele havia me prometido um cargo de gerente, 8.000 reais por mês. Estevão riu ainda mais alto. Ele prometeu. Garoto, onde está seu contrato? Você assinou algum papel? Não. Então, pare de falar bobagem. Eu te ofereci um emprego na minha empresa. E qual é esse emprego? Sou eu quem decido. E agora? Tudo o que vejo é que você só serve para isso. Ele chutou o balde e a água espirrou no chão, encharcando as calças de João. Ele pediu desculpas falsas, dizendo que parecia que o genro teria que limpar o chão também. Seus parceiros riram novamente, e Tainá apenas deu de ombros, como se tudo o que estivesse acontecendo fosse completamente normal. E então João me viu. Nossos olhos se encontraram. Havia tanta dor, tanta vergonha, tanto desespero em seu olhar, que eu quis morrer ali mesmo só para não ver aquilo. Ele sussurrou a palavra mãe. E novas lágrimas escorreram por seu rosto. Dei um passo à frente. Queria correr até ele, levantá-lo do chão, abraçá-lo, protegê-lo. Mas minhas pernas não obedeciam. Fiquei paralisada, incapaz de me mover. E Estevão virou-se para mim. A sogra chegou. Ele disse. Que oportuno, Alice Johnson. Olhe como seu filho é trabalhador. Primeiro dia de trabalho e já está se esforçando. Seus parceiros ficaram em silêncio, sentindo a tensão. Até eles entenderam que essa cena havia passado dos limites. O homem de cabelos grisalhos disse que talvez já fosse o suficiente, que eles tinham uma reunião. Estevão bateu palmas e concordou. Mandou João terminar ali e queria o lugar impecável em 1 hora. Disse que eles tinham um período de experiência de 3 meses. Se falhasse, estaria fora. E Tainá ficaria sem marido e sem provedor. Eles saíram do banheiro. Estevão, seus parceiros, Tainá. Eles passaram por mim como se eu não existisse. Tainá nem olhou na minha direção. Aquele sorriso nojento ainda estava em seu rosto. João e eu ficamos sozinhos. Ele estava sentado no chão em uma poça de água com um pano nas mãos, chorando incontrolavelmente. Ele pedia perdão, dizendo que estava com muita vergonha e que eu não deveria ter visto aquilo. Fui até ele, ajoelhei-me e o abracei, segurando-o perto como fazia quando ele era pequeno e se machucava. Eu disse a ele para se levantar, para sair dali naquele instante.
Ele disse que não podia, que Tainá disse que se ele desistisse no primeiro dia, ela o deixaria. Que ele prometeu a ela, deu sua palavra. Segurei seu rosto em minhas mãos e disse para ele me ouvir. Que aquelas pessoas o estavam quebrando deliberadamente, transformando-o em um escravo, e que aquilo era só o começo. Que se ele ficasse, só pioraria. Mas ele disse que tinha que fazer isso, que era o marido dela, que tinha que sustentar sua família. Não a esse preço, filho, não a esse preço, mas eu vi em seus olhos. Ele não iria embora. Ele aguentaria. Por Tainá, pelo casamento, para provar que não era fraco, não era um fracasso, não era um marido inútil. Saí do prédio do Grupo Industrial Drummond e fiquei na rua por um longo tempo, respirando o ar frio, tentando me acalmar. Os pedestres passavam, os carros passavam. A vida continuava como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, tudo queimava. Meu filho, meu único filho, por quem eu dei minha vida inteira, estava ajoelhado na frente de um vaso sanitário enquanto seu sogro e sua esposa riam dele. E eu percebi, não posso simplesmente ficar parada e assistir a isso. Não posso esperar que eles finalmente o quebrem. Eu tenho que fazer alguma coisa. Peguei meu celular. Na minha lista de contatos, havia um nome. Um homem que me ajudou uma vez, há muito tempo, quando meu marido me abandonou com um bebê. Um homem em quem eu confiava. Disquei o número. O telefone tocou 3 vezes antes de alguém atender. Era Dário Vasconcelos falando. A voz tinha a mesma confiança e calma de 30 anos atrás. Eu disse que era Alice Johnson e perguntei se ele se lembrava de mim. Houve um segundo de silêncio. Alice Johnson. Claro que me lembro. Tantos anos se passaram. Como você está? Como está o João? Eu disse que mal, muito mal, e que precisava da ajuda dele. Perguntei se ele poderia me encontrar em seu escritório hoje, se possível. Ele perguntou a que horas funcionaria para mim. Eu disse que poderia estar lá agora. Ele disse que estaria esperando. Dário Vasconcelos foi o advogado que me recomendaram quando meu marido nos deixou. Eu precisava de ajuda com a papelada, pensão alimentícia e divórcio. Eu não tinha dinheiro para contratar um advogado caro, mas Dário ajudou quase de graça. Ele disse que não podia ver uma mulher com um bebê ser deixada sozinha sem apoio. 30 anos se passaram desde então. Não nos vimos, mas sempre me lembrei de sua bondade. Lembrei-me de que ainda existiam pessoas decentes no mundo. Seu escritório era no centro da cidade, em um pequeno centro comercial. Subi ao 3º andar. Encontrei a porta certa com a placa Von Advocacia. Bati. Entrei. Dário Vasconcelos levantou-se de trás de sua mesa. Ele havia envelhecido, é claro. Cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos. Mas ainda estava bem cuidado, com um olhar atento. Ele me chamou pelo nome, contornou a mesa e apertou minha mão com firmeza, me convidando a sentar. Ofereceu chá ou café. Recusei, dizendo que precisava de ajuda. Ele sentou-se à minha frente, cruzando as mãos sobre a mesa, e me ouviu. E eu contei tudo. Como João se casou com Tainá, sobre o casamento na mansão dos Drummond, sobre Estevão e sua arrogância, sobre como Tainá pressionou meu filho para trabalhar para o pai dela, e sobre esta manhã, o vaso sanitário, o pano, as risadas, a humilhação. Dário ouviu em silêncio. Seu rosto estava inexpressivo, mas vi sua mandíbula se contrair enquanto eu contava a cena do banheiro. Ele perguntou se João sabia que eu estava lá. Eu disse que não, e que ele não devia saber. Que eu não podia simplesmente ver meu filho sendo quebrado. Que eu precisava fazer algo, e que queria atingir Estevão Drummond com tanta força que ele se arrependeria de tudo. Ele perguntou o que exatamente eu queria. Eu disse que queria destruí-lo. Disse essas palavras com calma, com firmeza. Ele humilhou meu filho, o tornou motivo de chacota, o forçou a se ajoelhar. Eu queria que ele sentisse a mesma coisa. Dário recostou-se na cadeira pensando. Ele me disse que entendia, mas que vingança era uma coisa perigosa, e perguntou se eu estava pronta para as consequências. Eu estava. Tinha 60 anos,
Trabalhei a vida toda, economizei, neguei a mim mesma tudo. Tenho algumas pequenas economias, um apartamento. Estava pronta para investir tudo o que tinha para que aquele canalha pagasse. Dário levantou-se, foi até a janela e olhou para a rua. Estevão Drummond, proprietário do Grupo Industrial Drummond, uma grande empresa bem conhecida na região. Não seria fácil. Pessoas como ele são protegidas por dinheiro, conexões e advogados. Mas tinha que haver um caminho. Tinha que haver uma fraqueza. Ele se virou para mim. Todo mundo tem uma fraqueza. Ele me pediu uma semana para reunir informações sobre esse homem e sua empresa. Ele descobriria tudo o que pudesse. Finanças, parceiros, dívidas, escândalos, e se encontrasse uma brecha, agiríamos. Concordamos. Perguntei quanto eu lhe devia. Ele disse que nada ainda. Que veríamos o que encontraríamos primeiro. Se ele encontrasse algo útil, discutiríamos os termos. Levantei-me e estendi a mão, agradecendo. Que ele não tinha ideia de como aquilo era importante para mim. Ele apertou minha mão com força e disse que sim, que era pai também, e entendia o que significava ver seu filho ferido. Saí de seu escritório com o coração mais leve. Pela primeira vez em todo o dia, senti esperança de que algo seria feito. A justiça prevaleceria. A semana se arrastou dolorosamente. João me ligava todas as noites, contando sobre seu dia. E a cada dia que passava, sua voz soava mais cansada, mais sem vida. Ele me contou que o Sr. Drummond o fez limpar as janelas do prédio inteiro. 32 janelas. Dizendo que era parte do treinamento, que ele precisava entender a importância da limpeza em uma empresa. Pedi para ele deixar aquele lugar, por favor. Ele disse que não podia, que Tainá disse que se ele desistisse, ela pediria o divórcio. Que ele a amava e não podia perdê-la. Eu ouvia e ficava em silêncio porque sabia que ele não amava Tainá. Ele apenas tinha medo de admitir que cometeu um erro. Medo de que, se divorciassem, todos o chamassem de fracassado, que ele não conseguiu manter sua família unida, que ele não estava à altura. 8 dias depois, Dário ligou. Ele tinha encontrado algo e pediu para eu ir até lá. Corri e cheguei em meia hora. Dário estava sentado em sua mesa. Uma pasta grossa de documentos estava à sua frente. Ele me mandou sentar e disse que o que estava prestes a me contar me surpreenderia. Estevão Drummond estava à beira da falência. Dário abriu a pasta e tirou várias folhas. A empresa dele estava em estado financeiro crítico. Ele tinha 5 milhões irairos em dívidas bancárias, empréstimos vencidos, faturas de fornecedores não pagas e a produção havia caído 30% no último ano. Fiquei olhando para ele. Mas como? Ele morava em uma casa enorme e dirigia um carro caro. Fachada. Dário deu de ombros. Muitos empresários vivem de crédito, mostrando luxo ao mundo, mas na verdade estão por um fio. Estevão Drummond fez vários grandes investimentos ruins há 3 anos. Ele colocou dinheiro em um projeto que falhou, perdeu mais de US$ 1 milhão. Desde então, ele vem tentando sair do buraco, mas está afundando cada vez mais. Então, a empresa poderia falir. Não apenas poderia, ela iria à falência dentro de 1 ano se ele não encontrasse um investidor ou pagasse suas dívidas. Os bancos já estavam ameaçando confiscar seus bens. Os parceiros estavam quebrando contratos. Ele estava se segurando apenas pela reputação e por conexões antigas. Olhei para os documentos e senti algo se revirar dentro de mim. Estevão Drummond? O arrogante, atrevido e rico Estevão Drummond era, na verdade, um falido. Ele estava humilhando meu filho quando ele mesmo estava à beira do abismo. Perguntei ao Sr. Vasconcelos, e se comprássemos a empresa dele? Ele me olhou atentamente, perguntando se eu falava sério. Absolutamente. Quanto custaria? Dário pegou uma calculadora e começou a calcular. Para comprar uma participação majoritária, precisaríamos comprar a dívida dos bancos, negociar com os credores e oferecer a Drummond termos favoráveis, aproximadamente 4 a 5 milhões de reais. Minha respiração falhou. 5 milhões de reais.
Eu tinha 100.000 reais em economias. Meu apartamento valia outros 200.000 reais. Total, 300.000 reais. De onde eu tiraria o resto? Dário se aproximou e disse que entendia meu desejo, mas que era irrealista, que eu não tinha esse tipo de dinheiro. Perguntei se poderia pegar um empréstimo. Ele me lembrou que eu tinha 60 anos e que um banco não daria um empréstimo desse tamanho para uma aposentada. Abaixei a cabeça. Ele estava certo. Era loucura. Eu não podia comprar uma empresa que valia 5 milhões. Era impossível. Mas então Dário continuou, dizendo que, no entanto, havia outra opção. Olhei para cima. Qual era? Criar uma empresa de fachada, uma corporação fictícia que no papel parecesse um grande investidor. Eu investiria meus 300.000 reais como depósito inicial. Ele encontraria investidores dispostos a entrar com uma participação. Levantaríamos o valor necessário. Compraríamos a empresa através do intermediário e depois revelaríamos as cartas. Estevão descobriria que sua empresa agora era propriedade de Alice Johnson. Olhei para ele e soube que essa era a chance. A única chance. Perguntei se isso era legal. Absolutamente. Estávamos apenas usando esquemas padrão de aquisição de empresas. Nada criminoso. Então, vamos fazer. Dário estendeu a mão para mim. Concordamos. Operação iniciada. Apertei a mão dele e senti. A guerra havia começado, e eu ia vencê-la. Enquanto Dário iniciava a operação para criar a empresa de fachada, a vida de João se transformou em um pesadelo. Ele me ligava todas as noites, e eu ouvia cada vez menos esperança em sua voz. Ele me contou que o Sr. Drummond o fez descarregar caminhões, 8 horas seguidas, com caixas de 50 quilos, e que suas costas estavam o matando. Perguntei por quê. Se ele era um assistente de gerente de logística, aquilo não era seu trabalho. Ele respondeu que o sogro dizia que ele tinha que entender todos os processos por dentro, que um gerente de verdade conhece todas as etapas da produção. E Tainá pensava o mesmo. Tainá. Toda vez que ele dizia o nome dela, eu cerrava os punhos. Aquela mulher não estava defendendo seu marido. Pelo contrário, ela apoiava o pai em tudo. Na terceira semana de trabalho de João, decidi ir ao apartamento deles. Toquei a campainha. Tainá abriu, vestindo um hobby de seda, uma taça de vinho na mão. Eram 19 horas. Ela perguntou o que eu estava fazendo ali, Sra. Johnson, sem nem me convidar para entrar, apenas ficou na porta. Eu disse que queria ver o João onde ele estava. Ela respondeu que estava no trabalho. Onde mais? Que o pai dela lhe deu uma tarefa para inventariar o armazém e que ele voltaria tarde. Às 20 horas. No armazém. Tainá deu de ombros. Homens de verdade trabalham até tarde, não como aqueles fracassados que correm para casa para suas esposas às 17 horas. Aproximei-me dela e perguntei honestamente se ela não sentia pena dele. Ele era o marido dela. Ela me olhou com olhos frios e bebeu um gole de seu vinho. Pena, Sra. Johnson. João escolheu essa vida. Ele queria trabalhar em uma grande empresa. Então está trabalhando. Meu pai está o ensinando, transformando-o em um homem de verdade, não em um molenga. Eu explodi, dizendo que ele o estava transformando em um escravo, que o fazia ajoelhar, o humilhava na frente das pessoas, que isso não era treinamento, era abuso. Tainá sorriu com desdém. Que eu simplesmente não entendia como os negócios funcionavam. Em empresas sérias, todos passam por isso, um teste de resistência. Os fracos quebram e saem. Os fortes sobrevivem e constroem uma carreira. E se João quebrasse, então ele não era o homem dela. Ela disse isso com calma, como se estivesse falando de mercadoria com defeito. Ela precisava de um homem forte, Sra. Johnson, um que pudesse sustentar a ela e aos futuros filhos, não um chorão que corre para chorar para a mãe após a primeira dificuldade. Olhei para ela e entendi. Esta mulher não amava meu filho. Nunca amou. Para ela, ele era um projeto, um investimento. Se o projeto falhasse, ela simplesmente encontraria outro.
Eu disse suavemente que ia embora e pedi para ela dizer a João que eu passei por ali. Ela respondeu que diria, se lembrasse. Ela fechou a porta e eu fiquei no corredor e chorei. Meu filho estava vivendo neste inferno, trabalhando até tarde, suportando humilhações, e em casa era recebido por uma esposa que o achava fraco. No dia seguinte, encontrei Dário em seu escritório. Ele espalhou os documentos diante de mim. Ele havia criado a empresa de fachada, Invest Active. Oficialmente, estava registrada em nome de um laranja, um amigo dele que concordou em ajudar por uma pequena taxa. No papel, a empresa parecia sólida. Escritório, contas, histórico de transações. Perguntei sobre o dinheiro, de onde tiraríamos os 5 milhões de reais. Dário me mostrou uma calculadora com os valores. Eu tinha 100 reais. $1.000 em dinheiro e um apartamento no valor de 200. $1.000. Isso dava 300 reais. $1.000. Ele encontrou 3 investidores dispostos a financiar o projeto, cada um com 1 milhão. Isso dava 3 milhões de reais. No total, tínhamos 3 milhões. Faltavam cerca de 7 milhão. Correto. Mas poderíamos pegar um empréstimo para a Invest Active garantido pelos futuros ativos, ou seja, o próprio Grupo Industrial Drummond. O banco concederia o empréstimo se visse que estávamos comprando um negócio real. E se o banco recusasse? Eles não recusariam. Ele tinha contatos. Já havia combinado com um gerente de um dos bancos que estava pronto para processar o acordo. Olhei para os números e percebi que era real. Louco, arriscado, mas real. Senhor Vasconcelos, se fizermos isso, perderei tudo. Meu apartamento, minhas economias, tudo o que acumulei em 30 anos. Sim. E se o plano falhar, você ficará na rua. Mas se funcionar, você será dona de uma empresa que vale mais de 10 milhões de reais e poderá destruir Estevão Drummond. Fechei os olhos. Imaginei o rosto de João quando ele estava ajoelhado naquele banheiro. Imaginei Estevão rindo dele. Tainá sorrindo. Vamos fazer isso. Abri os olhos e olhei para Dário. Estava pronta para arriscar tudo. Então, assine os documentos. Começamos agora. As 2 semanas seguintes foram uma loucura. Vendi meu apartamento, aluguei um pequeno quarto compartilhado na periferia da cidade por cerca de 800 snoders por mês. Retirei todas as minhas economias e assinei os papéis transferindo o dinheiro para a Invest Active. Dário se reuniu com os investidores, convenceu-os, mostrou-lhes os cálculos, explicando que o Grupo Industrial Drummond tinha um enorme potencial e estava apenas em crise, e que após uma reestruturação adequada, seria lucrativo. Os investidores concordaram. O banco aprovou o empréstimo de 7 milhão garantido por ativos futuros, com uma taxa de juros anual de 18%. Termos usurários. Mas não havia outras opções. Enquanto eu estava ocupada com isso, João continuava a trabalhar para Estevão. Ele ligava cada vez com menos frequência. Sua voz estava ficando mais baixa. Um dia, ele disse que estava cansado. Muito cansado. Pedi para ele largar aquele emprego, por favor. Ele disse que não podia, que Tainá disse que se ele saísse, ele seria um completo fracassado, que nenhuma outra mulher olharia para ele, que ele tinha sorte que ela se casou com ele. Eu disse que ela não estava dizendo a verdade, que ele era um homem maravilhoso. Ele respondeu que não havia conquistado nada, que tinha 30 anos e estava limpando banheiros, que talvez ela estivesse certa, que talvez ele realmente não valesse nada. Ouvi aquelas palavras e senti algo rasgar por dentro. Eles o estavam quebrando psicologicamente, moralmente, transformando-o em um homem que se odiava. Um mês após o início da operação, Dário me ligou. Tínhamos todo o dinheiro, 5 milhões arrecadados. Agora precisávamos abordar Estevão Drummond com a oferta. Como faríamos isso? Oficialmente, através de advogados. A Invest Active enviaria a ele uma oferta para comprar uma participação majoritária e quitar as dívidas em termos que ele não poderia recusar. E se ele recusasse? Ele não recusaria. A empresa dele estava por um fio. Os bancos estavam prestes a confiscar seus bens.
Estávamos oferecendo a ele uma saída. Ele pegaria o dinheiro, pagaria suas dívidas e ficaria com algo. Caso contrário, ele perderia tudo. Quando enviaríamos a oferta? Amanhã. Suspirei. Então, o final começaria amanhã. A oferta da Invest Active foi entregue a Estevão Drummond. No dia seguinte, Dário me disse que os advogados levaram pessoalmente os documentos, os colocaram na mesa do diretor e disseram que ele tinha 3 dias para tomar uma decisão. Estevão, como Dário esperava, pegou os documentos, começou a revisá-los e a consultar seus advogados. Ele pensou, calculou e analisou por 3 dias. E durante esse tempo, algo que eu não esperava aconteceu. João me ligou. Eram 21 horas. Sua voz tremia. Ele perguntou se podia ir até minha casa. Claro, filho. O que aconteceu? Eu pedi demissão. Meu coração deu um pulo. Você pediu demissão, João? Como? O que aconteceu? Apenas venha e me conte. Ele perguntou se podia ficar comigo naquela noite, que não tinha para onde ir. Venha imediatamente. 1 hora depois, bateram na porta. Abri e me assustei. João estava na soleira com uma mochila. Seu rosto estava inchado, seus olhos vermelhos e ele tinha um hematoma na bochecha. João, meu Deus, o que aconteceu com você? Ele entrou, sentou-se no sofá e enterrou o rosto nas mãos. Ele disse que não aguentou mais, que simplesmente não aguentou. Sentei-me ao lado dele e o abracei. Pedi para ele me contar o que aconteceu. Ele respirou fundo e começou a falar. Hoje, o Sr. Drummond recebeu a visita de clientes importantes de São Paulo, grandes investidores que estavam considerando investir na empresa. Estevão queria impressioná-los, mostrar-lhes que empresa bem-sucedida ele tinha. João fez uma pausa, engolindo em seco. Eles fizeram um tour pelo prédio. Estevão mostrou-lhes as oficinas, os armazéns, os escritórios, e então eles entraram no banheiro, e o vaso sanitário estava entupido. Um deles não estava funcionando. Eu já sabia para onde isso estava indo. Estevão me chamou na frente daqueles homens. Ele disse que tínhamos um problema e para eu consertar imediatamente. Eu disse a ele que precisávamos chamar um encanador. E ele riu e disse: Você é nosso encanador. Pegue o desentupidor e mãos à obra. João cerrou os punhos. Havia 7 homens de ternos caros parados ali. Eles estavam me observando. E Estevão estendeu o desentupidor e disse: Bem, genro, mostre-nos o que você tem, ou você só sabe falar? E você? Eu recusei. Pela primeira vez em 2 meses, eu disse não. Eu disse a ele que não era meu trabalho, que eu não era um encanador, que eu tinha um diploma universitário com honras. Um sorriso fraco apareceu no rosto de João. Sabe o que ele disse? Ele disse: Seu diploma vale tanto quanto aquele papel higiênico. Você não é nada, um terno vazio. E se não fosse por minha filha, você estaria morrendo no seu emprego de pobre por 4,000 por mês. Oh, meu Deus! E então ele se virou para aqueles investidores e disse: Vejam, é por isso que não contrato parentes para cargos sérios. Eles acham que têm direito a tudo, mas na realidade são um peso morto inútil. João se levantou, andando pela sala. Todos eles riram. Todos aqueles empresários de São Paulo ficaram lá e riram, olhando para mim. E eu? Eu simplesmente me virei e saí. Fui para o escritório, escrevi minha carta de demissão, coloquei na mesa da secretária e saí do prédio. Você fez a coisa certa, João. Você fez a coisa certa. Não, mãe. Eu fiz a coisa errada. Ele parou e olhou para mim. Quando cheguei em casa e disse a Tainá que pedi demissão, ela gritou. Ela me chamou de covarde. Disse que eu a desonrei na frente do pai dela. Que ela não podia ser esposa de um fracassado que não conseguiu durar nem 1 mês em uma empresa de verdade. Tainá, ela disse que tinha acabado. Que ia pedir o divórcio. Que eu não era um homem, mas um fracote. Que suas amigas estavam certas quando disseram que ela cometeu um erro ao se casar comigo. A voz de João falhou.
E então ela pegou minha mochila, começou a jogar minhas coisas dentro dela e a gritar: Suma daqui, não quero mais te ver. Tentei impedi-la e ela me bateu. Ele apontou para o hematoma na bochecha. Peguei a mochila e saí. Não tinha mais nada para levar. Todo o resto é dela. O apartamento é pago com o dinheiro dela. Os móveis são dela. Até as roupas que estou vestindo ela comprou. João afundou no sofá e começou a chorar. Não em silêncio, não contido. Ele soluçou incontrolavelmente como uma criança traída pelas pessoas mais próximas a ele. Eu o abracei, o segurei com força e acariciei sua cabeça. João, meu querido, tudo vai ficar bem. Eu prometo, tudo vai ficar bem. Como, mãe? Ele olhou para mim através das lágrimas. Como pode ficar bem? Perdi meu emprego. Perdi minha esposa. Perdi minha casa. Não tenho nada. Tenho 30 anos e estou morando com minha mãe de novo. Sou um fracasso. Um completo. Não. Segurei seu rosto em minhas mãos. Você não é um fracassado. Você é um homem forte. Você suportou 2 meses no inferno. Você aguentou a humilhação, mas não quebrou. E hoje você encontrou forças para dizer não. Isso não é fraqueza, João. Isso é força. Mas Tainá não te amava. Nunca amou. Ela amava a ideia de um marido bem-sucedido. E quando você não atendeu às expectativas dela, ela te jogou fora como um item inútil. Pessoas assim não merecem suas lágrimas. João enxugou o rosto com a manga. Estou tão cansado, mãe. Só quero dormir. Vá deitar no meu quarto. Vou arrumar a cama. Eu o coloquei na cama, cobrindo-o com um cobertor como quando ele era criança. Ele fechou os olhos e adormeceu quase imediatamente. Ele não dormia direito há 2 meses. Fui para a cozinha, sentei-me à mesa e liguei para Dário. João pediu demissão. Tainá o expulsou. Ele está comigo. Dário disse que entendia. Ele tinha notícias. Estevão Drummond aceitou o acordo. As negociações estavam marcadas para amanhã, a reunião final onde ele assinaria os documentos. Eu quero estar lá. O quê? Eu quero estar naquela reunião. Quero ver a cara dele quando ele descobrir a verdade. Dário ficou em silêncio. É arriscado. Ele pode causar uma cena. Deixe-o causar uma cena. Não tenho medo. Quero que ele me veja. Quero que ele saiba quem o destruiu. Tudo bem. A reunião é amanhã às 14 horas no cartório. Esteja lá. Desliguei o telefone. Amanhã. Amanhã, Estevão Drummond descobriria que sua vida tinha acabado, e eu estaria lá. Eu olharia nos olhos dele pelo meu filho. No dia seguinte, às 14, eu estava na entrada do cartório. Dário me encontrou na porta. Ele perguntou se eu tinha certeza que não era tarde demais para ficar de fora e que ele poderia lidar com a reunião sem mim. Não. Balancei a cabeça. Eu tenho que estar lá. Tenho que ver o rosto dele. Muito bem, então vamos. Estevão já está lá dentro com seus advogados. Entramos no espaçoso escritório. Um tabelião, uma mulher na casa dos 50, em um terno rigoroso, sentava-se a uma grande mesa. À sua direita, sentava-se Estevão Drummond com 2 homens de terno, seus advogados. Estevão parecia cansado, envelhecido. Os últimos meses de crise claramente o haviam afetado. Quando entrei, ele olhou para cima e franziu a testa. Perguntou a Dário quem era, que ele havia marcado uma reunião com representantes da Invest Active. Dário gesticulou para uma cadeira e pediu para o Sr. Drummond se sentar, que ele explicaria tudo em um momento. Estevão resmungou com irritação, mas sentou-se. Seus advogados trocaram olhares. O tabelião espalhou os documentos na mesa. Senhores, nos reunimos aqui para finalizar o contrato de compra da participação majoritária no Grupo Industrial Drummond. Ela começou. O vendedor é o Sr. Estevão D. Drummond. O comprador é a empresa Invest Active. Todos os documentos foram revisados e os termos foram acordados. Resta apenas assinar o contrato. Estevão pegou sua caneta, dizendo para serem rápidos, pois ele tinha outras reuniões hoje.
Um minuto. Dário levantou a mão. Senhor Drummond, nos termos do acordo, o comprador tem o direito de divulgar sua identidade no momento da assinatura. Desejo exercer esse direito. Estevão parou de escrever. Que identidade? Você representa a Invest Active. A Invest Active é uma pessoa jurídica, mas por trás dela está uma pessoa real. A pessoa que investiu o dinheiro, reuniu os investidores e organizou toda a operação. Estevão largou a caneta. E quem é esse benfeitor misterioso? Dário virou-se para mim. Alice Johnson. Silêncio. Estevão olhou para mim sem piscar. Seu rosto mudou lentamente de cor, do normal ao carmesim. O quê? Ele finalmente gaguejou. O que você disse? Dário repetiu calmamente que a nova proprietária da participação majoritária em sua empresa era Alice Johnson, a mãe de seu ex-funcionário, João Johnson. Estevão saltou da cadeira. Isso é algum tipo de piada. Esta faxineira não pode comprar minha empresa. Ela não tem esse tipo de dinheiro. O dinheiro está aqui. Dário abriu sua pasta e tirou extratos bancários. 5 milhões. Tudo legal. Tudo verificado. Garantias bancárias. Confirmações de transferência. Seus advogados podem verificar. Um dos advogados de Estevão pegou os documentos e começou a examiná-los. Após 1 minuto, ele assentiu. Senhor Drummond, tudo está em ordem. O dinheiro é real. O negócio é limpo. Não. Estevão bateu com o punho na mesa. Eu não vou assinar. Não vou deixar essa mulher comprar minha empresa. O tabelião interveio, dizendo que ele já havia dado seu consentimento. Se ele recusasse agora, teria que pagar uma multa de 500 reais. 1.000 reais. Além disso, os bancos confiscariam seus bens na próxima semana. Ele não tinha outra escolha. Estevão agarrou os cabelos. Isso é impossível. Como ela? De onde ela tirou tanto dinheiro? Levantei-me, aproximei-me da mesa e olhei-o diretamente nos olhos. Eu trabalhei a vida inteira, Sr. Drummond. Economizei cada centavo. Vendi meu apartamento. Investi tudo o que tinha. Encontrei investidores. Peguei um empréstimo. Tudo para que eu pudesse tirar a única coisa de que você tanto se orgulhava. Por quê? Ele gritou. O que eu te fiz? Você humilhou meu filho. Você o fez ajoelhar. Você o forçou a limpar banheiros, carregar caixas e suportar abusos na frente das pessoas, na frente de sua filha. Você o quebrou por 2 meses, transformando-o em um escravo. Ele concordou em trabalhar para mim. Estevão andava pelo escritório, porque sua filha o pressionou. Ela o chamou de fracassado se ele não trabalhasse na sua empresa. Dário disse calmamente para ele processá-los, mas que ele perderia. Tudo era perfeitamente legal. Eles não violaram nenhuma lei. A ele simplesmente foi oferecida uma chance de vender sua empresa e ele concordou. Um dos advogados de Estevão se inclinou e sussurrou algo em seu ouvido. Estevão ouviu e seu rosto ficou mais pálido. O advogado falou baixo, mas eu ouvi. Eles verificaram tudo. O negócio é limpo. Se ele recusar, os bancos levarão tudo amanhã. Ele ficará sem nada. Pelo menos assim ele recebe dinheiro para pagar as dívidas. Estevão desabou na cadeira. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a caneta. Mas ele assinou os documentos um após o outro. O tabelião verificou, aplicou os selos. O negócio está concluído. A partir deste momento, Alice Johnson é a proprietária da participação majoritária no grupo industrial Drummond. Olhei para Estevão. Este homem arrogante e altivo que havia rido do meu filho estava agora sentado diante de mim, quebrado e vazio. Eu disse suavemente que ele estava demitido de todos os cargos imediatamente. Ele olhou para mim. O quê? Você não é mais o CEO, o dono, nem nada. Você pode recolher seus pertences pessoais de seu escritório até o final do dia. A segurança o escoltará para fora. Você não pode fazer isso. Eu posso. Eu sou a dona agora, e minha primeira decisão é me livrar de você. Dário me entregou outro documento, a ordem de demissão, para eu assinar. Eu assinei.
Estevão me olhou com ódio, mas não podia fazer nada. Inclinei-me para mais perto dele e disse que, se ele quisesse, eu poderia lhe oferecer um emprego na empresa. Havia uma vaga. Qual? Ele rosnou. A de faxineiro de banheiro. Salário? Um salário mínimo por mês. Como soava essa oferta? Seu rosto se contorceu de raiva. Ele se levantou, pegou uma pasta da mesa e a atirou contra a parede. Gritou que todos nós queimaríamos no inferno e saiu correndo do escritório. Seus advogados correram atrás dele. A porta bateu. Ficamos sozinhos. Dário, o tabelião e eu. Dário me parabenizou, dizendo que agora eu era dona de uma grande empresa. Afundei na cadeira com as mãos tremendo. Eu consegui. Eu realmente consegui. Naquela mesma noite, cheguei em casa. João estava sentado na cozinha bebendo chá. Ele parecia melhor, descansado e limpo. Ele perguntou onde eu estava, que estava preocupado. Sentei-me à sua frente e peguei suas mãos nas minhas. Eu precisava lhe contar algo. E eu contei tudo. Como o vi naquele banheiro. Como contatei Dário, sobre a operação para comprar a empresa, sobre a reunião de hoje e como o grupo industrial Drummond agora me pertencia. João ouviu em silêncio. Seu rosto não mostrava emoção. Quando terminei, ele ficou sentado por um longo tempo, olhando pela janela. Ele finalmente perguntou em voz baixa por que eu fiz aquilo. Por você. Para que aquele homem pagasse pelo que fez a você. Você vendeu seu apartamento, investiu todo o seu dinheiro, pegou um empréstimo. Mãe, você arriscou tudo. Eu não podia ver você sendo quebrado. Você é meu filho, a única pessoa para quem vivi todos esses anos. João se levantou e foi até a janela. E agora? Você tem uma empresa que está à beira da falência. Dívidas, problemas, empréstimos. Como você vai lidar com isso? Eu sorri. Não eu. Nós. Ele se virou. O quê? João, estou nomeando você como CEO do Grupo Industrial Drummond. A partir de amanhã, você está no comando da empresa. Mãe, você está louca? Eu não posso fazer isso. Não tenho experiência em administrar um negócio tão grande. Mas você tem educação, inteligência e honestidade. Você conhece logística. Você sabe como trabalhar com documentos. E Dário Vasconcelos será seu conselheiro. Juntos, vocês darão conta. Aproximei-me dele. Esta é sua chance. Uma chance de provar a si mesmo e a todos que você não é um fracasso, que você é capaz de mais. Estevão Drummond tentou te quebrar, mas você aguentou. Agora mostre a ele que você é mais forte. João olhou para mim por um longo tempo, depois assentiu lentamente. Tudo bem, mãe. Eu vou tentar. No dia seguinte, João e eu chegamos ao escritório do Grupo Industrial Drummond. Os funcionários nos receberam com olhares surpresos. A notícia da mudança de propriedade já havia se espalhado pela empresa. Reuni todos na sala de conferências. Cerca de 100 pessoas, gerentes, contadores, pessoal de logística e trabalhadores. Eu comecei me apresentando. Meu nome é Alice Johnson. A partir de hoje sou a dona desta empresa. Sei que muitos de vocês estão com salários atrasados. Sei que a empresa está em crise, mas prometo que sairemos dessa. As dívidas serão pagas, os salários serão atualizados e a empresa voltará a ser lucrativa. As pessoas trocaram olhares. Alguns acreditaram, outros duvidaram. Estou nomeando João Johnson como o novo diretor executivo. Apontei para meu filho. Ele administrará a empresa e eu permanecerei no conselho de administração e supervisionarei a estratégia. Após a reunião, João sentou-se no antigo escritório de Estevão, agora seu escritório. Dário trouxe-lhe uma pilha de documentos. A lista de dívidas, o cronograma de pagamentos, os contratos com parceiros que precisavam ser revisados. Era hora de trabalhar. Os meses seguintes foram frenéticos. João trabalhava 14 horas por dia, reunindo-se com credores, organizando planos de pagamento, procurando novos parceiros, otimizando a produção e cortando despesas desnecessárias. Sua primeira ação foi pagar a todos os funcionários seus salários atrasados. As pessoas ficaram chocadas.
Depois de Estevão, elas não recebiam há meses, mas o novo CEO encontrou o dinheiro em uma semana. João visitou pessoalmente os parceiros, pediu desculpas pelas interrupções no fornecimento sob a gestão anterior e ofereceu novos termos. Muitos concordaram em dar uma segunda chance à empresa. 3 meses depois, alcançamos um saldo positivo. 6 meses depois, começamos a ter lucro. E depois de 1 ano, o grupo industrial Drummond, que renomeamos para Holding Johnson, foi totalmente restaurado. Os funcionários respeitavam João. Ele não gritava com eles. Ele não os humilhava. Ele não os fazia ajoelhar. Ele falava com as pessoas como seres humanos. Lembrava de seus nomes e perguntava sobre suas vidas, porque ele mesmo havia passado por humilhação e sabia o quanto doía. 1 mês depois que João assumiu a empresa, Tainá ligou para ele. Ele me contou sobre a conversa naquela noite. Ela estava chorando. Disse que estava errada, que o amava e que queria voltar. E o que você disse? Eu disse que era tarde demais, que estava pedindo o divórcio, que não a queria mais na minha vida. Eu o abracei. Você fez a coisa certa, filho. Tainá realmente tentou voltar. Ela apareceu no escritório, esperou por João perto do prédio de seu apartamento e enviou mensagens, mas ele foi inflexível. Ele entrou com os papéis do divórcio e 2 meses depois, o casamento foi dissolvido. A família Drummond desmoronou. Estevão, tendo perdido seu negócio e dinheiro, mudou-se para um pequeno quarto compartilhado na periferia. Ele tentou encontrar trabalho, mas ninguém queria contratar o ex-dono de uma empresa falida. Ele vivia de bicos, mal conseguindo sobreviver. A esposa de Estevão, Gail, não aguentou o colapso e se mudou para a casa da irmã em outro estado. Ela pediu o divórcio. Estevão ficou sozinho. Tainá se casou novamente com um empresário mais velho e com dinheiro, mas não era feliz. Eu a vi uma vez no shopping. Ela parecia cansada e infeliz, embora estivesse usando roupas caras. E João? João floresceu. 1 ano após o divórcio, ele conheceu uma mulher chamada Clara. Ela era arquiteta, simples, sincera e gentil. Eles namoraram por 6 meses. E então João veio até mim e disse: Mãe, quero me casar com ela, mas só se você aprovar. Conheci Clara e soube imediatamente que era a garota de que meu filho precisava. Ela olhava para ele com amor genuíno, sem cálculo ou materialismo. Eles tiveram um casamento modesto com amigos próximos. João estava feliz, verdadeiramente feliz. 2 anos depois, eles tiveram um filho. O nome do meu neto é Caio. Eu o segurei em meus braços pela primeira vez e chorei de alegria. O círculo estava completo. Eu, que uma vez fui deixada sozinha com um bebê, agora estava segurando meu neto, ao lado do meu filho bem-sucedido e feliz. João tornou-se um empresário respeitado. A Holding Johnson prosperou. Ele construiu uma empresa honesta, onde cada funcionário era valorizado, onde pagavam salários decentes e onde a dignidade humana era respeitada. Eu me aposentei, mas permaneci no conselho de administração. Às vezes, eu ia ao escritório, observava meu filho trabalhar e me orgulhava dele. Vi Estevão algumas vezes. Uma vez em um supermercado, ele estava no caixa com produtos baratos, contando trocados. Ele estava envelhecido, curvado, com uma jaqueta gasta. Ele nem me notou e eu apenas passei por ele. Sabe, não senti prazer. Não senti satisfação com a queda dele. Apenas entendi que a vida colocou tudo em seu devido lugar. Um homem que construiu sua felicidade na humilhação dos outros recebeu o que merecia. Agora tenho 65 anos. Sou avó. Tenho um filho, uma nora e um neto. Tenho um apartamento pequeno, mas aconchegante. Tenho uma vida pacífica. Às vezes, lembro-me do dia em que vi João ajoelhado no banheiro e percebi que tudo o que fiz depois foi certo. Não por vingança, não por dinheiro, mas para que meu filho não se perdesse. Para que ele se lembrasse de que é uma pessoa, que tem dignidade.
Esta é uma história sobre como o amor de uma mãe é capaz de tudo, sobre como ninguém tem o direito de quebrar outro ser humano, e sobre como a justiça pode vencer se você estiver pronto para lutar por ela. Fico muito feliz que você esteja aqui e que eu pude compartilhar minha história com você. Se você gostou, me mostre curtindo o vídeo e se inscrevendo no meu canal. Vamos ver quantos de nós somos. Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são. Estou tão curiosa para saber de onde todas vocês, pessoas maravilhosas, estão sintonizadas. Se você quiser me apoiar um pouco mais, também pode enviar uma pequena doação. Eu compartilho novas histórias de vida para você todos os dias. E agora, 2 das minhas histórias mais populares aparecerão na tela para você escolher o que assistir.